Uma gestão de condomínio eficiente é fundamental para manter a harmonia entre moradores, vizinhos e prestadores de serviço, evitando conflitos que surgem da falta de organização ou do desrespeito às normas de convivência. Ao estabelecer regras claras de acesso para entregadores, treinar a equipe de portaria e adotar sistemas de comunicação ágeis, a administração garante segurança e respeito no recebimento de encomendas. Da mesma forma, ao promover campanhas educativas, fiscalizar o uso das áreas comuns e mediar desentendimentos com imparcialidade, a gestão contribui para um ambiente mais colaborativo, onde o bem-estar coletivo prevalece sobre atitudes individuais que possam gerar incômodo ou tensão. O Entre Assuntos está começando. Aqui comigo no estúdio, George Mello, diretor executivo da Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará. Seja muito bem-vindo à Opinião CE e ao Entre Assuntos. Muito obrigado, Elba. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, seja bem-vindo. Olha lá, vamos falar sobre um assunto atual, bem incisivo nesse contexto hoje de entregas, que é a relação entre entregadores e portarias de condomínios e até entre os próprios moradores, gestão, administração. Como é que se caracteriza uma relação saudável dentro desse contexto? Bom, Elber, a gente teve até recentemente algumas situações, né, de que provocou muito constrangimento para condomínios, mas até junho de 2023, essa relação de que se o entregador poderia entrar ou não no prédio, né, no condomínio, adentrar as áreas comuns, era definido no regimento interno, né? Tinha condomínios que permitiam, outros condomínios não permitiam, teria que ser entregue a mercadoria na portaria. E a partir de julho de 2023, foi aprovada uma lei municipal, que é a Lei 11.381, que no seu artigo 2º deixa bem claro que o consumidor não pode exigir que o entregador leve a mercadoria até o seu apartamento ou até a sua casa, se esse condomínio for um condomínio horizontal, né? E isso até facilitou para a gente que administra condomínio. Eu já participei de várias elaborações, né? Fui assessor nas elaborações de regimento de condomínio, e eu sempre sugeria que o condomínio não deixasse o entregador entrar. Por quê? Por questão de segurança. Nós já tivemos casos que o entregador foi abordado na rua, ficou rendido com comparsa e o meliante, se passando por entregador, foi até o condomínio e você está esperando a sua mercadoria, você deixa o meliante dentro da sua casa. Você autoriza o meliante estar dentro da sua casa, né? Então, quando a gente fala em segurança, a gente tem que abrir mão de alguns confortos. Tem condomínios com poder aquisitivo mais alto que tem um funcionário só para fazer isso, né? O entregador deixa na portaria e daí um funcionário do condomínio leva até a sua unidade, né? Leva até a sua unidade autônoma. Agora, diante dessa legislação, né, dessa lei, isso já é colocado em prática de forma, ou isso ainda fica muito a critério da própria gestão, de um acordo coletivo ali entre os moradores e a gestão? Mas na verdade é o seguinte, quando se tem a lei, que a lei diz que o consumidor não pode exigir esse serviço de levar até o seu apartamento, a própria empresa de entrega já orienta os seus... Já pode dizer que não é para fazer. Já não é para fazer, até porque eles ganham por produtividade, né? Um entregador desse de aplicativo, ele não sai só com a sua encomenda, ele sai com várias encomendas, então ele tem que ser o mais rápido possível. Quando eu digo que facilitou o condomínio, porque o argumento que às vezes o condomínio queria ter mais conforto, não queria comodidade, é só, pessoal, hoje existe uma lei, não adianta a gente querer aprovar que ele entre, porque a lei aqui não permite mais, entendeu? Não está mais sobre o nosso critério. Lógico que a gente tem que levar em conta algumas situações. É comum nos condomínios, por exemplo, entregador de água, que é pesado. Sim. Então se cadastra alguns fornecedores, né? E aí se permite uma senhorinha, uma pessoa enferma, as exceções, né, digamos assim. Uma senhorinha enferma que não tem como pegar um medicamento, então você tem que ter o bom senso, né?
para que nessas situações o condomínio possa atender os seus condôminos. Há um treinamento específico, é recomendado isso? Vocês trabalham com essa recomendação de que o pessoal da linha de frente ali da portaria saiba, tenha o conhecimento sobre essas leis, sobre essa lei e sobre a conduta adotada pelo condomínio? É necessário que haja esse treinamento? Sim, com certeza é necessário, né? Antes da lei, a gente treinava os porteiros de acordo com o regimento interno, se podia ou se não podia. E nós tínhamos muito atritos em condomínios que no seu regimento interno não permitiu o entregador entrar, o morador criar problema com o próprio porteiro, que estava cumprindo a regra. Nós tivemos várias situações nesse sentido, até de agressão física. Até de agressão física, né? O porteiro realmente ele ficava naquela situação de estar cumprindo o regimento interno e sendo pressionado por um morador do condomínio. Nesses casos, como agir, né? O que é que deve ser feito em um momento de tensão? Tanto nas duas situações, tanto do próprio entregador com o porteiro, como do morador com o porteiro e, consequentemente, com o entregador. Os porteiros são treinados a, quando tiver essa situação de conflito, comunicar imediatamente para o síndico intervir, né? Porque ele está numa situação de maior vulnerabilidade, né? Então, nessa situação, ele é orientado a entrar em contato com o síndico. E o síndico não pode se omitir a mediar esse conflito. Até que ponto um conflito desse tipo deixa de ser uma atribuição dali da gestão local, do administrador do condomínio, e passa a ser realmente um caso, digamos que, de polícia? Sim, a partir que tem uma agressão física, né, a partir de que realmente saia do controle, nós já tivemos várias situações nesse sentido, já teve morador que se desesperou, perdeu o controle, quebra a recepção de condomínio, né? Se eu fosse enumerar para você, já teve muita situação. Aí é realmente caso de polícia, tem que chamar a polícia, né? A polícia tem que intervir. E aí, nesse caso, a polícia pode ser acionada pela própria administração, por um vizinho que está presenciando, vai depender muito do contexto que aquilo acontece. Sim. Quais são, a gente ultrapassando aí essa questão da entrega, que ao meu ver também concordo que é algo que realmente é hoje uma questão de segurança, principalmente para além da história da comodidade, né? Você coloca, porque a partir do momento que você, enquanto morador único, decide tomar uma decisão dessa e gerar um conflito por conta disso, você está colocando a sua posição no ambiente coletivo. Sim. Quando aquela pessoa adentra aquele espaço, ela está adentrando um espaço que é de outros também, né? Então, esses recortes, eles precisam ser observados, porque muitos dos conflitos em condomínios vêm muito dessa, eu querer impor a minha vontade perante a vontade de todos. Como é que se administra isso internamente? Perfeito. Você disse uma coisa. A partir do momento que a gente vai morar no condomínio, a gente tem que entender que a gente está submetido a regras. Eu já morei em vários condomínios. A primeira coisa quando eu entro num condomínio é pedir o regimento interno, pedir a convenção, para que eu veja o que é permitido e o que não é permitido. E muita gente acha, até pressiona o síndico, acha que o síndico ele pode mudar as regras. O síndico não pode mudar as regras, muito pelo contrário. O síndico tem que se fazer cumprir as regras que é aprovado pela maioria da coletividade, né? Então, para a gente ter uma vida harmônica em condomínio, a gente tem que obedecer às regras. Se você não quer submeter à vontade de um coletivo, você não procura morar no condomínio. É o que eu sempre digo, né? Quando você está no condomínio, você tem que obedecer às regras. Não se pode fugir do que está determinado no regimento interno. Dentro de situações assim mais, digamos, delicadas, e que o síndico normalmente enfrenta, e eu acho que isso é comum em qualquer condomínio, pequenos, grandes, enfim, quando lida com pessoas, né, a gente tem esses conflitos, mas de repente um morador que tem sempre um comportamento recorrente de agressividade, de perturbação da paz coletiva, de descumprimento das regras que são estabelecidas ali pelo aquele espaço, o que é que pode ser feito em relação a isso, né? Ele pode chegar a sair daquele espaço? Qual é o extremo disso? Pode sair. Por conduta antissocial, ele pode, o condomínio entra com ação contra esse morador que está trazendo constrangimento para o ambiente, não cumpre as regras, e ele pode ser, sim, expulso por conduta antissocial. Às vezes a pessoa pergunta, olha, ele vai perder o apartamento? Não, ele não perde, o apartamento é dele, mas ele pode ser impedido de entrar no condomínio.
É bem delicado e importante, porque existe aí, né, uma questão assim, tem o regimento interno, as regras daquele espaço, e tem a lei, a legislação que está acima de qualquer regimento interno. Então, assim, a partir do momento que há esses conflitos, eu moro em condomínio, então eu vivencio muito disso na prática, um próprio morador que se sentir ali, de repente, lesado, pode chegar a passar de uma instância ali do síndico, não resolveu, e ele ir além, né? É comum isso acontecer? É comum acontecer, né? Tanto o morador quanto o próprio condomínio, quanto a própria administração do condomínio, de interpelar uma ação por atitude antissocial dentro do ambiente condominial. E o morador ficar impedido de entrar no condomínio. Que tipo de situações são mais comuns, assim, na rotina de um condomínio? Olha, para além desses conflitos, né? É aquele morador que já foi advertido por infringir, por exemplo, som alto. Esse é bem comum. Nós já tivemos casos de morador de situações de estar nu dentro do ambiente condominial, entendeu? Aí se segue todos os passos, advertência por escrito, multa. É importante, né, que antes de se chegar à legislação fora do condomínio, que se cumpra todas as etapas daquele... O síndico ele é obrigado a cumprir aquilo, né? Ele é obrigado a cumprir. Né? O síndico existe uma ação que se promove, que é obrigação de fazer. Se você pesquisar isso, você vai ver que a obrigação de fazer essa ação, a maioria é para síndico. É aquele condômino que está vendo que tem alguém desrespeitando o regimento interno e que o síndico não toma nenhuma atitude. Então o síndico, quando ele submete a ser síndico, ele tem que ter todos esses cuidados. Ele tem que entender que ele tem que fazer com que se cumpra o regimento interno. Né? E às vezes o síndico, até por medo, não se faz cumprir. Então ele está numa situação de vulnerabilidade também, se ele não fizer cumprir. Agora, dentro de um outro contexto, digamos assim, os moradores têm posicionamentos diferentes do síndico, o síndico age de acordo com o regimento. Chega um momento em que as associações, a associação específica ou um grupo de síndicos, há esses grupos paralelos de autoajuda, de aconselhamento, para fazer com que essa gestão funcione de fato? A gente que faz a associação das administradoras de condomínios, todos os nossos condomínios nós temos, juntando todos os administradores, nós temos mais de 2.000 condomínios administrados. Então, todas essas administradoras, elas têm assessoria jurídica, ela tem uma camada de profissionais aptas a atender esse condomínio, aconselhando, ajudando na administração, ajudando na questão jurídica, para que esse condomínio seja administrado da melhor forma possível, entendeu? Eu tenho dito sempre que hoje a gente tem que procurar uma administração de condomínio profissional. Não se tem mais como se fazer uma administração de condomínio de uma forma, que a gente possa dizer, uma forma caseira, né? Sim. A gente tem que procurar realmente profissionais capacitados para isso. Eu já milito no ramo desde 1988, né? Lá se vão 30 e alguns anos. Então eu acompanhei todo esse processo da gestão condominial, né? A sua profissionalização, né? Antes o que se podia fazer, hoje que não pode se fazer mais. Se cresceu muito o número de síndicos profissionais, né? Síndicos profissionais são pessoas preparadas para fazer uma gestão profissional, que eu aconselho também o condomínio sempre ter. Isso tira até uma vertente que é bem real, tipo, o síndico morador, ele acaba ficando numa situação muito de exposição, né? E ele, para além de síndico, ele é vizinho daquelas pessoas. Exatamente. Ele convive coletivamente com aquelas pessoas e em alguns momentos, dependendo do tipo de situação a ser resolvida, isso pode gerar ali um desconforto muito grande. Exatamente, né? Você está lidando com seu vizinho, né? Geralmente seus filhos crescem juntos, já criam uma amizade, e o síndico, às vezes, nessa situação, ele fica de forma, como é que a gente possa dizer, desconfortável de estar aplicando uma multa, né? Aí já tem aquele morador que vai dizer, comigo você trata assim, mas aquele que é seu amigo você não trata. Então, isso tem que ser profissional. A gente tem que trazer a administração do condomínio,
ela tem que ser a mais profissional possível, né? Baseada ali nas regras. Baseado nas Vamos regras. trazer agora uma outra nuance, que seria responsabilizações financeiras, né? Nesse caso aí específico do entregador, houve a quebra do portão, vários moradores. Há também situações de briga dentro de um condomínio onde 2 ou 3 moradores se desentendem ali entre si ou se juntam quando há um dano ao patrimônio e ele é provocado por moradores, né? Como é que fica isso na hora de resolver o problema? Quem vai levantar o portão de volta? Quem vai responder judicialmente por aquela agressão? Como é que funciona isso? No meu entender, esse caso mais recente que aconteceu, onde teve uma rebelião, né, de outros entregadores que quebrou o portão do condomínio, para mim a culpa é totalmente do condomínio que causou o problema. Ele seria o responsável direto. Responsável direto. O condomínio tem que... E esse aí caberia até essa questão que eu te falei da ação de conduta antissocial, né? Que ele traz todo um constrangimento, uma agressão física, né? O condomínio fica avisado, ele trouxe toda uma série de problemas para o condomínio. Aí, no caso, a conduta seria o síndico vai atuar de acordo com as ferramentas que ele tem ali do regimento, de repente judicializar, né, no escritório de advocacia que atenda ali aquele condomínio, e aí as instâncias vão subindo, seria isso? Vão subindo, exatamente. O primeiro caminho é tentar de forma amigável. Olha, teve um prejuízo aqui no portão, custou tanto, aí ele vai dizer se ele vai pagar ou não. A partir do momento que ele se ele se negar, aí você vai pelos caminhos judiciais. De uma forma geral, esses conflitos se resolvem mais pacificamente ou é comum que esses conflitos perdurem e cheguem à justiça e haja essa... Olha, qual é que é o perfil mais comum hoje? Eu diria que o mais comum é se resolver de forma administrativa mesmo, de forma mais amigável, né? Não ir realmente para a questão, né, judicial. E o condomínio, quando erra, às vezes ele cria um problema, quebra alguma coisa, né? E ele sabe que ele tem a responsabilidade por aquilo, né? Que bom. Qual a orientação que você dá para se ter uma boa convivência dentro de um condomínio? A primeira é obedecer às regras, né? A partir do momento que você obedece às regras, você já deu um grande espaço para uma boa convivência, né? E a cordialidade. Hoje a gente tem incentivado muito que os condôminos se conheçam, né? A gente, nessa época de festa junina, a gente incentiva que se faça, que é uma questão tão tradicional, né? Uma festa tão tradicional do Nordeste, e que as pessoas procurem no seu ambiente condominial se relacionarem, né? Que a partir do momento que você passa a se integrar mais com as pessoas, a convivência fica bem mais fácil. Existe dentro de condomínios hoje, com essa coisa da internet, dos grupos de WhatsApp, uma dificuldade de você colocar também os limites, né? Até onde, de repente, você tem uma reclamação a fazer, que seria diretamente ao síndico, ao administrador, mas você vai lá no grupo do prédio e joga aquela situação e aí causa aquela polêmica toda, e aí, enfim... É preciso que seja regulamentado também as formas dessa comunicação entre os condôminos e a administração? Sim. A gente tem que regulamentar isso, porque senão... E as pessoas têm que ter muito cuidado com o que coloca no grupo do WhatsApp, porque ela pode estar criando provas contra ela mesma, né? Então, às vezes as pessoas... infelizmente, a questão de internet, as mídias sociais, serviram muito para que pessoas agridam as outras, né? Sem se expor, sem estar cara a cara, né? A gente trouxe o caso aí de uma agressão real física, né? Que foi o caso que a gente citou, mas existem também conflitos de agressão, de desrespeito em grupos que geralmente você não diria àquela pessoa daquela forma se você estivesse olhando para ela. Acha que é terra de ninguém, exato, né? E tem que ter cuidado com isso, porque muitos síndicos movem ação contra moradores por conta de ser agredidos em redes sociais, né? Um síndico teria a obrigação de responder em um grupo de WhatsApp uma demanda ou uma solicitação ou não? Se for de interesse coletivo, né? Se for de interesse coletivo, a gente orienta que esses grupos de WhatsApp em condomínios, eles sirvam para que você faça observações, você pode reclamar de alguma demanda, uma coisa que está quebrada, uma parede que está suja, a sujeira do próprio condomínio, mas não você tá lá para estar criticando o síndico, agredindo o síndico, não é para usar dessa forma, entendeu?
Você falou que um dos preceitos principais para se conviver bem, se ter uma harmonia de convivência dentro de um condomínio é seguir as regras. Aí eu queria trazer aqui uma outra pergunta. Você respeitar e cumprir as regras não significa necessariamente que você concorde com elas. Mas, veja se o raciocínio é esse, à medida que você estar naquele espaço, que existe uma regulamentação interna ali, e que você, ela não é sua, ela é coletiva, e você decidiu morar naquele lugar, você precisa, mesmo que você não concorde, você precisa seguir as regras. Exatamente, mas vamos lá. Quando você compra um apartamento que o prédio ainda vai ser entregue, né? O condomínio vai ser entregue. Então você vai participar daquelas regras, você vai votar naquelas regras, né? Então vai vencer a maioria. Né? Como é que a gente aprova um regimento interno? Se encaminha uma minuta para todos os moradores, marca-se a assembleia e você vai com suas observações. Ó, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui que a tal hora poderia ser mais extenso e tal. Aí você dá a sua opinião e é democrático, vai se colocar em votação. Agora, existe aquela situação que você compra um apartamento de um prédio que já está com o regimento interno aprovado, então você realmente tem que submeter essas regras, né? Concordando ou não. Concordando ou não. E aí, quais são os meios, digamos que legais, que o condômino tem a gente falou muito da situação do síndico estar em uma situação desconfortável, mas existem situações também que o condômino se sente desconfortável. E aí, como é que ele deve agir de forma legal para colocar ali a sua posição? Olha, eu não concordo com isso, eu acho que isso está errado. Qual é o caminho que ele tem que percorrer para fazer isso acontecer e, de repente, até implantar uma mudança, se for o caso? Pronto, é possível. O regimento interno, a qualquer tempo, ele pode ser modificado, né? Se convoca uma assembleia com esse fim, e ele pode levar as sugestões dele e lá vai se votar, entendeu? Então, a qualquer momento, o regimento interno não é aprovado de uma vez e não pode ter mudança. Acontece muito dele se readequando, né? É comum isso acontecer. Quando você está implantando um condomínio novo, você aprova o regimento interno, mas com a convivência vai se sentindo essa necessidade de alteração, né? O próprio dia a dia do condomínio vão surgindo novas ideias, vão surgindo, vendo que aquilo ali que foi aprovado não está legal, e aí se convoca assembleias para se modificar o regimento interno sem nenhum problema. Eu não sei se é uma regra geral ou se é específica de cada condomínio, de que para se mudar esse regulamento você precisa ter uma assembleia com um percentual X de moradores, o que hoje realmente é muito complicado, né? Você conseguir essa frequência, pessoas para reclamar e para movimentar sempre tem, mas assim, você conseguir ali, de fato, que aquelas pessoas participem das assembleias, que votem, como tem que ser o trâmite, é complicado. Então, acaba que essas mudanças, elas ficam mais dificultadas por conta disso. Não, mas a lei mudou, antes era mais difícil, né? Mas com o novo Código Civil, você pode modificar o regimento interno com maioria simples em assembleia. Uma informação importante. Sem nenhum problema, entendeu? Então passa tudo de um diálogo, de uma conversa. Eu queria trazer agora uma pergunta diante de tudo que a gente conversou, dos conflitos, das agressões, do ultrapassar o limite. Qualquer pessoa tem um perfil de morar no condomínio, ou eu tenho que me avaliar se aquele lugar é de fato para mim? Pois é, isso aí é uma pergunta bastante interessante, né? Você tem que, quando você vai escolher morar em condomínio, você tem que ter esse perfil de entender que você vai submeter uma regra coletiva. Primeira coisa é isso, você não pode ser só você tem que pensar na coletividade. Mas tem situações muito interessantes, que você compra um apartamento, aí você compra, aí começa a reclamar que não tem área de lazer para os seus filhos brincarem. Aliás, seus filhos vão brincar em áreas que não são adequadas, em garagem. Nós tivemos um acidente agora fatal também, né? Em questão de criança na garagem. Nossa. Ou vai brincar num hall, aí logicamente você vai ser repreendido por isso, aí vai dizer, onde é que meus filhos vão brincar? Então você tem que saber se você vai morar, onde você vai morar, se tem área de lazer, a sua necessidade. Se atende às suas necessidades, entendeu? Então é uma coisa que tem muito esses conflitos também, né? É um limite muito tênue, né? Porque de repente, assim, eu tenho 5 filhos, aí eu vou morar num condomínio onde eu não tenho uma área para criança, um parquinho, por exemplo.
é uma contradição, né? De repente eu tenho que procurar, não é aquele condomínio que está errado, na verdade ele não se adapta ao meu estilo de vida. O seu estilo, você tem que saber qual é o seu valor de momento, né? De repente eu gosto de um sossego, eu não gosto de barulho, eu não gosto de festa, e eu escolho morar em um condomínio que tem 3 salões de festa, que tem academia, que tem uma piscina gigante com decks. Então esses ambientes, eles é como se eles propositalmente eles induzissem que aquele é um ambiente onde vai ter uma convivência coletiva muito grande. Então eu tenho que estar atento a isso e entender onde me cabe, né, nesse local. Se aquele condomínio atende o seu perfil, né? Isso que você está falando, eu administrava um condomínio que ele não tinha quadra de esporte. Mas ele tinha condições de fazer uma quadra de esporte. E aí nós fomos para uma assembleia e tinha um morador que disse: olha, eu vim morar aqui justamente porque ele não tinha quadra de esporte. Eu quero sossego, eu não quero barulho e tudo. Aí tem um conflito. Aí nessa situação de que você vai mexer na estrutura original do condomínio, aí você precisa da unanimidade dos condôminos. Não é nem maioria, não, é unanimidade. Um só dizendo que não quer a quadra, não acabou. Pode ser feito. Não pode, porque foi comprado, originalmente ele tinha aquela estrutura, não sentia aquele ambiente, se vai criar. Mesma coisa para a piscina, né? Às vezes o condomínio não tem piscina, mas ele tem área para fazer uma piscina. Então essa coisa que se mexe alterações com a estruturais, né? Estruturais, né? Aí... Teve um caso recente também, que foi até publicizado, de um condomínio aqui em Fortaleza, onde teve uma intervenção judicial por conta do horário de funcionamento da academia. Essas questões são bem particulares, mas realmente elas existem e são incômodas de fato, porque o fato de eu estar morando, o meu apartamento é um primeiro andar, vamos supor, eu tenho uma academia ali embaixo, há muito barulho, isso me incomoda, isso atrapalha a minha rotina de vida. É um tipo de situação que você não prevê na hora da escolha, por exemplo, né? Porque ter uma academia em condomínio é uma coisa comum, relativamente comum hoje em dia. Então você nunca vai imaginar que você não vai poder dormir, que você vai acordar todo dia às 4, 5 da manhã porque tem alguém malhando ali, né? Então são situações de uma outra visão. É uma situação particular que está incomodando especificamente aquele apartamento X, porém é algo que a pessoa também não precisa passar por aquilo e nem deve no seu ambiente de sossego. Como é que administra essa questão? Os equipamentos do condomínio, salão de festa, academia, tudo está lá no regimento até que horas pode ser utilizado. Se está seguindo a regra, aí não tem. Um morador que, se o condomínio que está trazendo algum transtorno para ele, está dentro do horário de funcionamento, ele não tem o que reclamar. Ele pode reclamar se extrapolar o horário de funcionamento daquele equipamento, entendeu? E uma revisão de horário pode ser sugerida, por exemplo? Como eu disse, na alteração de regimento interno. Que aí é esse caso que pode ser feito numa assembleia comum. Exato. É o que eu sempre digo, quando você vai comprar um apartamento, você tem que olhar onde é que você está comprando. Se seu apartamento é muito perto da academia, porque tem, sei lá, isso não me incomoda, se é muito perto do salão de festa, é aquilo que a gente estava conversando, você tem que buscar um lugar que lhe atenda, né? Porque senão você vai ter aborrecimento, com certeza. Eu jamais morei no primeiro andar, perto de academia, perto de salão de festa. Eu procurava um apartamento mais alto. Se distanciar Diante mais. de tudo que a gente conversou, é verdade dizer que a questão de administração de condomínios hoje, até com o próprio crescimento desse tipo de empreendimento, né? A gente vive em cidades de uma área urbana mais focada, de muita verticalização, e não é mais um olhar antiprofissional ou não profissional, não é nem antiprofissional, é não profissional. Se exige realmente hoje que se tenha essa profissionalização desse tipo de administração para evitar, inclusive, esses extremos? Para um bom funcionamento, sim. É importantíssimo. Porque você vê, um síndico, ele tem que entender um pouco de engenharia, ele tem que entender um pouco sobre lei de condomínios, que são muitas, né? São muitas leis que envolvem a questão de condomínio. Ele tem que ser um gestor de conflito, ele tem que gerar eventos para o condomínio. Então, você tem que ter essa assessoria profissional. Especializada. Para lhe ajudar. E você sozinho não vai conseguir gerir bem o condomínio.
É isso aí. Então, acho que o grande segredo é partir do bom senso, né? Buscar ter um comportamento coletivo seguindo as leis básicas e principais de convivência, que às vezes eu acho que ultrapassa muito, esses conflitos eles acontecem muito porque o individualismo, né, a individualidade você coloca acima do coletivo. Né? Então eu penso que talvez, você pode até falar um pouco melhor sobre isso, esse recorte aí precisa ser revisto até pelo próprio condomínio, de estimular eventos e divulgar mais os regimentos. Às vezes tem certamente muitas das pessoas que nos assistem vão dizer assim, olha, eu nunca vi o regimento interno do meu prédio, eu não sei o que é que pode, o que é que não pode, eu vou me guiando aqui pelo meu instinto, né? Então eu acho que chegou um momento, talvez, desse tipo de relação entre moradores e administração, ele ser mais profissional mesmo e ser mais estreito, mais próximo. Perfeito. Comunicação é fundamental. A administração e o síndico tem que estar sempre se comunicando com os condôminos, até para a gente fazer essa preventiva de um possível conflito, né? Informando sobre o regimento interno. Tem a gente que é da área, a gente costuma dizer, vão infringir o regimento interno desse artigo aqui. A gente já sabe onde é que vão infringir. Tipo, estender roupa na varanda. Esse é comum demais. Esse é muito comum, né? Estender roupa na varanda, horário de som e tal. A gente já sabe que isso vai acontecer, então a gente tem que trabalhar na prevenção. Se antecipar e estar sempre comunicando, no artigo tal do regimento interno, não é permitido estender roupa na varanda, porque aí você se antecipa, aí o condômino acaba não infringindo e você não tem aqui as questões mais indelicadas. E deixar, né, a coisa escalar, né? Eu acho que também esse papel para o síndico é muito importante, de você ter esse olhar de antecipação. Olha, eu estou vendo que aquele apartamento todo dia estende a roupa lá. Isso vai dar um problema, alguém vai chegar e vai reclamar, isso vai dar um problema. E de repente o síndico ele passa a ser também um olhar, né? É o olho que vai vendo aquilo, é como se fosse o dono da casa. Exato. Que vai examinando onde precisa de manutenção, o que é que está quebrado, isso aqui não está bem. Então é um trabalho realmente muito duro. Exato. E que exige muito comprometimento, exige disponibilidade de tempo. E muitas vezes eu não sei se é em todos os casos, alguns condomínios têm esse sistema de remunerar o síndico, outros você é isento de uma taxa, enfim. Mas eu acho que também precisa ter esse olhar profissional. Aquela pessoa que está ali, ela precisa estar dedicada. Sim, perfeito. Eu já fui síndico e eu sempre que chegava um morador novo, dava as boas-vindas. É importante que o síndico dê as boas-vindas para o morador novo, né? Dava as boas-vindas, entregava o regimento interno, mas eu entregava o regimento interno e entregava uma folhinha e disse assim, olha, essa aqui, ó, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é o que mais acontece, é esse aqui. Dava um resumozinho. O que mais acontece é esse aqui. Porque tem coisas no regimento interno que se você ler, que jamais nem entende, né? Tem alguns termos não vai se infringir, são coisas mais difíceis de acontecer, entendeu? Mais difíceis. E aí eu entregava um resumozinho, ó, fique atento a isso aqui, aí você não vai ter problema. Brincava, né? Não vai ter problema em relação. Mas dando as boas-vindas, né? Porque nenhum morador quer chegar no condomínio com, tá aqui as regras, siga e venha ser feliz, mas siga essas... Não, vamos dar as boas-vindas, né? De fazer parte da coletividade, se apresentar para ele, fazer com que ele se apresente, né? Até para motivar ele também que isso é uma coisa, as pessoas pouco participam de uma assembleia. É verdade. Você mora em condomínio, não sei não vou nem perguntar se você frequenta, mas se você frequentar, você vai ver que sempre são os mesmos moradores, pessoas. Aquelas mesmas pessoas interessadas. E as reclamações normalmente vêm dos que não participam. Exatamente. É sempre esse conflito, né? Sempre é muito difícil, mas eu acho que a gente trouxe aqui várias nuances, né? Vários pontos aqui importantes para as pessoas atentarem. Adorei a regrinha do resumo lá do regimento, acho que pode ser aplicada de forma, até porque você pega aquele monte de página e você, vou ler, amanhã eu leio, e nunca lê. Né? E quando você entrega um negocinho mais direcionado, é uma estratégia interessante. Você trouxe aqui vários recortes interessantes, e acho que o que a gente tira mesmo de tudo é a questão do coletivo, da convivência mesmo respeitosa, você ter os princípios básicos, né, de convivência coletiva. E hoje, até assim, hoje pelos próprios caminhos, né, de tecnologia, hoje todo condomínio tem seu aplicativo, as administradoras têm,
que está lá o regimento interno da convenção. É obrigação de nós, enquanto condôminos, né, moradores de condomínio, ou morador de condomínio, que até para entender o que é condômino, né? Condômino é quem é o proprietário do condomínio, o inquilino não é condômino. Às vezes as pessoas confundem e acham que todo mundo que mora em condomínio é condômino. Não, é o proprietário do apartamento, tá? Mas um inquilino qualquer morador de condomínio, ele tem essa obrigação de ler o regimento interno do condomínio. Mas para a gente não ter essa relação fria, a gente sempre sugere que o síndico dê as boas-vindas, né, que entregue pessoalmente, né, nem que seja obrigação dele, mas que entregue, para que o novo morador se sinta realmente acolhido. Muito obrigada pelas informações, pela participação. Até a próxima, né? Até a próxima. A gente fica por aqui e até a próxima.